Marta Teixeira, o que significa se formar em jornalismo hoje no Brasil? Olha, essa história do que significa é velha, hein? Olha, a pior coisa que tem é o cinegrafista olhar para a câmera. E eu não sei responder. Mas falando sério, vem cá, falando sério. Você tem que idade, Marta? 22. 22? Então, aos 22 anos, qual a mudança que produz na tua vida esse episódio, esse momento de hoje? O momento de hoje não é o marco inicial de uma carreira que a gente vai levar pela frente, porque o marco inicial já foi quando a gente decidiu fazer o jornalismo. Mas de agora em diante o que a gente tem que fazer é lutar, batalhar, levar em frente o jornalismo e tentar mudar esse jornalismo que está aí. E da turma, como é que era essa turma? Como é que foi essa turma durante o período que vocês estiveram juntos? Para mim ela foi uma turma fantástica. Pelo menos eu não fiz divisões de grupos, eu me dei com todo mundo. E o fantástico mesmo foi que a simplicidade de cada um, né, tomou conta depois de todos e todos se juntaram, né, numa turma só. Em termos de curso, como é que foi? Faltou condições materiais, em termos de recursos humanos? Como é que foi? Como é que está estudar jornalismo hoje nas universidades brasileiras? Estudar jornalismo não depende só do curso em si, mas depende também da tua situação em casa, né? A situação financeira de cada um ajuda muito ou prejudica em certo sentido. Portanto, se tu não tem uma situação financeira estável, tu se sai muito prejudicado no momento que tu tem que trabalhar e se sustentar e, ao mesmo tempo, fazer todos os projetos do curso de jornalismo, que leva bastante tempo e bastante dedicação. Obrigado, Marta. Obrigado também. Gerson Gonçalves, um dos formandos do curso de jornalismo de hoje, uma pergunta bem comum. No lugar comum, o que significa na tua vida essa graduação de hoje? Bem, significa o começo, é só o começo, né? Não é nenhum fim de um curso. Para mim é o começo de uma grande profissão, sabe? Porque a minha experiência como profissional se limita a ser uma experiência universitária. Pô, eu não sou uma celebridade, né, pô? Eu não sou uma celebridade. Vocês estão... Para mim são verdadeiros censuradores aí, eu não sei o que digo. Bom, outra pergunta aqui. Em termos de atividade profissional, mercado de trabalho, o que você sente? O que você vai enfrentar pela frente? E o que você gostaria de ver mudar do ponto de vista da legislação e da estrutura do mercado de trabalho na tua área? Uma pergunta complexa e cheia de outras perguntas, né, cara? Bem, a minha perspectiva, né, é de não necessariamente ser o exemplo, mas dar o exemplo de profissionalismo que falta. Acho que falta um pouco de arrogância profissional. Uma coisa que me deixa frustrado é ver uma corja jornalista sair atrás de uma autoridade, como se fossem atrás do dono da verdade. E em termos de turma, como é que foi estudar com essa turma? Como é que eram os colegas durante o período de universidade? Olha, essa turma não foi minha turma, né? Essa turma foi uma turma... Eu entrei em 82 e esse pessoal realmente não faz parte da minha turma. Quer dizer, eu tive uma participação à parte. Eu fui uma turma isolada, como alguns... Mas valeu a pena? Foi legal terminar com esse povo aí? Valeu a pena. O final foi um grande finale. Valeu a pena. Foi a finalista. É o final de Copa do Mundo. Cléia Braganhoto. Braganholo. Desculpe. Muda alguma coisa na sua vida, o que aconteceu hoje? A formatura é o registro do que eu fazia, né? Agora eu vou registrar o que eu já fazia. Não muda muito, não. Só o que valeu a formatura em si foi o contato que eu tive com a rapaziada toda, a emoção
E o que é pior, assim, que eu acho da história é que a gente vai se abandonar, tá tudo acabando. Em termos de estrutura jurídica, legal, esse papo que anda rolando, uma discussão polêmica entre os profissionais reconhecidos pela lei através da colação de grau, enfim, de ter chegado ao fim do curso, e os profissionais que não têm, né, essa habilitação através desse processo. Como que você se posiciona em relação a isso? Olha, o negócio é o seguinte, tá muito confuso ainda. Eu acho assim, que, por exemplo, tem radialista, eu acho que não precisa ser um profissional formado. O animador de TV não precisa ser um profissional formado. Agora, o repórter tem que ter obrigatoriedade de ser um jornalista formado, porque tu já imaginou um médico que não fosse formado, um dentista que fosse só prático, como a gente vê muito por aí. Então, o repórter, o cara que vai buscar informação, o cara que vai manipular a informação, tem que ser um cara formado. Agora, na área de TV e de rádio, tem muita coisa aí que dispensa, que vale mais é a ginga do cara, é a estrela. Às vezes o cara é um astro, não é um jornalista. Tá, então você falou uma palavra interessante, manipulação. A gente sabe, pela lógica de um determinado raciocínio sociológico, que quem detém, né, o poder de comunicação de massa, necessariamente detém o poder de manipulação política, econômica e social sobre a mesma massa que ele trabalha. E o jornalismo necessariamente traduz isso. Queira ou não, ele traduz o pensamento, pelo menos o pensamento hegemônico de quem detém a hegemonia sobre o poder econômico, consequentemente político e social. E é exatamente nesse universo que o jornalista enfrenta a maior dificuldade, na verdade, para se localizar, para se posicionar, enfim, traduzindo os fatos com veracidade, mas ao mesmo tempo tendo que rezar sobre a cartilha do patrão. Como é que você vê isso? Como é que é isso na tua cabeça? E como é que é, você que conviveu com essa turma, isso na cabeça dessa turma? Existe alguma alternativa, existe alguma perspectiva nova a partir dessa turma aí? Eu acho que não dessa turma, mas de todas as turmas que entraram no jornalismo. O pessoal assim, deixou muita coisa escrita pra gente, eles voltam ao curso para comentar exatamente isso, discutir esse problema, porque a gente sabe que o que domina, o que manda no mundo é o poder econômico, e é o poder econômico que é o dono do jornal, que é o dono da TV. A gente busca caminhos, entendeu? Assim, a cada formatura, a cada profissional, mesmo não formado, que vai trabalhar na área, isso é um desafio. Entendeu? Quem pensa um pouquinho cada um tem os seus meios, entendeu? Você não dá para dar receita de que tem que fazer isso ou fazer aquilo, cada um tem que tentar. Eu, no meu caso, eu tento, dentro da minha área, burlar certas coisas, né? E deixar que o poder econômico se dane e passar um pouquinho do que eu sou, do que eu sei. E para encerrar... Do que eu sinto, do que eu vejo. E para encerrar, o que mais que você tem para dizer pra gente aí? Ai, felicidades para todos vocês e um bom ano para mim e para vocês. Feliz vocês nesse ano novo. E vamos trabalhar. Jornalistas, amados. Brasil Constituinte. Ai, meu Deus, é um assunto tão, né? É uma loucura, né? A única coisa que me agrada falar é da obrigatoriedade do diploma que foi votada, né, para o profissional da área de jornalismo. E como eu disse, tem certas áreas que precisam o cara ser formado. Ele tem que ter uma bagagem toda assim humana e técnica. Não é só simplesmente chegar e trabalhar em formação sem ter uma bagagem anterior. O jornalismo em Santa Catarina, Cleia, como é que você vê a qualidade? Eu não tenho a opinião assim dos meus colegas, o pessoal acha que está um fracasso. Eu acho que não, eu acho que está melhorando, como no Brasil todo, né? Está melhorando, já foi bem pior. Hoje em dia a gente tem grandes jornalistas e tem pessoal assim, feito a gente, que pensa o jornalismo, que não só transmite. A qualificação técnica, assim, em termos de material de algumas empresas privadas da área de jornalismo, tem
tem trazido progressos e avanços para essa atividade profissional e humana? Eu acho que sim. Eu sou totalmente a favor de ter computador, de ter máquina que faz a fotografia, que você não precisa fazer à mão. Porque, pô, o pessoal está indo à Lua, tem tanta descoberta em todas as áreas, por que não no jornalismo? Só que o que tem que mudar é a cabeça do pessoal. Não é só implantar maquinário ou sofisticado, tem que mudar é a cabeça. E a máquina só ajuda quem tem uma cabeça legal, quem pensa, quem sente, quem vive. E essa turma valeu então? Pô, valeu, só valeu. Valeu aí,